Olá! Acabei de dar um tombo no meu celular aqui. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos. Por favor, me sinalizem aqui se tá tudo bem com o áudio, por favor. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Olá, olá! Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre como enfrentar os nossos medos, como que a gente enfrenta esses desafios. Um tema muito bom, muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Sejam bem-vindos. Olá, Bia, que bom ter você aqui. Vamos lá, gente. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sheila, Carlos, Mariana, Thaís, Gabriele, Elizabeth. Que bom, que bom. Gente, hoje a gente vai falar então sobre como enfrentar os nossos medos, tá? A gente vai falar um pouco assim, eu quero trazer uma estrutura para que vocês entendam o que acontece quando a gente tá ansioso, né? O que acontece de consequência das estratégias que o ansioso utiliza. Bom dia, bom dia, bom dia. E também quero trazer aqui a técnica de dessensibilização, que é a técnica do enfrentamento, tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou dar só mais um tempinho para que o Instagram possa entregar a live para mais pessoas já acompanharem desde o início. Então, se você tiver alguém aí que você sabe que é ansioso, ou que convive com alguém que é ansioso, que convive com você e não entende muito bem as suas dificuldades, mande essa live para outras pessoas, clica aqui no aviãozinho aqui na lateral e manda para mais pessoas para a gente poder te ajudar e também ajudar outras pessoas, tá? E se vocês estiverem curtindo o conteúdo, vão dando coraçõezinhos, como alguém tá fazendo aqui agora, que isso também ajuda bastante o Instagram a entender que o conteúdo tá sendo legal, tá sendo relevante e vai entregar para outras pessoas também, tá? Então, vamos lá. Eu deixei uma caixinha aberta ontem à noite para vocês deixarem as dúvidas, então eu vou responder aquelas dúvidas que estão na caixinha também durante a live, tá? E também vou tirando as dúvidas de vocês aqui conforme vocês forem interagindo comigo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, não tem problema, pode deixar aqui. Depois eu vou voltando para poder acompanhar o que vocês estão me trazendo. Oi, Bru, tudo bem, amiga? Sejam bem-vindos, todas também. Então, deixa eu ver que horas são, 33. 3 minutinhos, só vou esperar mais um minutinho e a gente já começa. Então, eu vou começar falando sobre o que é a ansiedade, o que é essa emoção. E depois, como que a cabeça do ansioso funciona. Quais são as comorbidades que ontem, depois que eu fiz aqueles vídeos, vieram perguntar, né, mas e no transtorno do pânico também é assim? A gente também faz isso? Então eu vou falar sobre outros transtornos quando existe essa comorbidade, tá? As crenças de pessoas ansiosas eu também vou falar e também vou ensinar vocês a como você pode se desafiar, o que você faz para você se desafiar, tá bom? Então vamos lá, deu tempo? Bora para conteúdo. Então vamos lá, vamos começar para o que é a ansiedade, que ainda hoje eu recebo perguntas de vocês me questionando, Niara, eu sou ansiosa, o que é isso, como que é? Ansiedade é uma emoção que todo mundo tem, todo ser humano tem, tá? Então não tem como a gente tirar a ansiedade da nossa vida, não tem como a gente não ter ansiedade, não tem como a gente se livrar da ansiedade. Quem te prometer isso tá fazendo uma besteira, tá falando besteira, não sabe do que tá falando, porque a ansiedade é uma emoção, tá? Ela é uma emoção, como a alegria, a felicidade, a raiva, a tristeza, ela é uma emoção. E ela é muito necessária pra gente. Por que ela é necessária? Porque ela nos protege de perigo. Só que o que acontece?
Durante a nossa evolução, se a gente for pegar lá os nossos antepassados, o que acontecia com eles? O homem da caverna, por exemplo, ele precisava da ansiedade, ele usava a ansiedade para sobreviver. O que ele fazia? Ele tinha que lutar com os animais para ele poder comer. Os vizinhos, né, a comunidade que ele vivia era uma ameaça também, porque para não morrer de fome, um acabava atacando o outro, então eles acabavam, às vezes, tendo esse tipo de ameaça com as outras pessoas. Então, assim, acabou que a gente evoluiu com esse medo, né? Com esse medo um pouco mais aumentado. Só que o que acontece? Hoje a gente já não corre mais tanto perigo, a gente já não tem tantos riscos como na época das cavernas, né? Na época lá atrás, né? Que eu nem consigo mensurar desde quando isso acontece. Então, hoje, com a evolução, os nossos medos mudaram, só que muitas vezes a gente acaba tendo reações como a do passado, porque tá no nosso DNA, tá no nosso sangue, tá? Então, o que acontece? Eu preciso regular a minha ansiedade, eu preciso buscar evidências na minha vida, na minha rotina, para falar assim, olha, eu posso descansar aqui, mas eu preciso ficar mais ansiosa aqui. Então eu preciso usar a minha ansiedade a meu favor, eu preciso estar com ela sempre regulada. E nem sempre eu consigo fazer isso. Então quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece do seu funcionamento, melhor vai ser para você, tá? Então o meu papel aqui, eu sempre falo para vocês que é psicoeducar vocês. É fazer com que vocês entendam o que é isso e como que vocês funcionam, né? O olhar para dentro, o entender o que vocês estão pensando. Então, por que vocês precisam disso? Para você saber qual é o limite que você pode, até onde você pode ir, para você saber que nem tudo que você pensa de verdade é verdadeiro, é real. Para você saber que se não é real, você tem outra forma, você pode agir de outra forma. E aí você ir se questionando e ir modificando o seu comportamento no decorrer do processo aí, tá? Então, o ansioso, o que ele pensa, né? Quais são as crenças, como que funciona essa cabeça do ansioso? Bom dia, Isabela, bom dia, Joelma. Como que funciona a cabeça do ansioso? Ele pensa como? Se eu for no shopping, né? Se eu for ao shopping que tem muita gente, o ambiente é muito aberto, eu vou estar correndo algum risco, porque ambientes abertos apresentam uma ameaça. Muita gente junto apresenta uma ameaça. Então, se essa pessoa ansiosa tem esse tipo de pensamento, ela vai tentar evitar esse contato, ela vai tentar evitar de ir ao shopping, de ir ao supermercado, de ir ao show, de ir a um teatro, de fazer algumas coisas que hoje a gente sabe que não tem um perigo real ali, né? Que se houver um perigo real, a probabilidade de o pior acontecer é mínima, tá? Então o que acontece? A gente vai começar a questionar essa pessoa ansiosa. Então essa pessoa que pensa, eu não posso ir ao shopping, eu não posso ir ao cinema, porque uma vez na vida, né, acabou acontecendo um desastre lá dentro do cinema. Então, quantas sessões de cinema existem diariamente ou dentro de uma hora no mundo? De todas essas vezes, quando que aconteceu uma tragédia, um desastre? E aí você vai começar a questionar a probabilidade, porque se a gente for acreditar que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento, em qualquer lugar, a gente realmente não vai sair de cima da cama, assim, porque, né, muito, a gente começa a ver realmente ameaça em tudo. Então o que acontece? Se eu evito de ir no cinema, eu evito de ir no shopping, eu evito de ir ao supermercado, eu evito de ir num show, eu evito, eu fujo de todas essas situações, eu só vou estar alimentando os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas inseguranças, e aí isso vai tomando uma proporção gigantesca, né? Então, se a gente for pensar em dois bichinhos, né, dois animaizinhos pequenininhos, e aí eu começo a alimentar muito o que vai acontecer? Ele vai ficar forte e vai crescer, né? Agora, se eu alimento o bichinho errado, quem vai crescer vai ser o meu bichinho da ansiedade. Agora, se eu alimento
mais o bichinho do enfrentamento, dos desafios, de fazer mesmo com medo, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais resistente, e com isso eu vou conseguir ser funcional, ter uma vida funcional, tá? Então, a gente precisa entender o que a gente pensa, para que a gente comece a falar assim, não, mas peraí, isso aqui não apresenta um perigo real. Tudo bem eu ter esse medo, mas a probabilidade é mínima de algum desastre acontecer, né? Bom dia, gente que tá chegando ainda. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Pensando isso, a cabeça do ansioso funcionando dessa forma, né? Então, resumindo, a ansiedade é uma emoção, ela é necessária, né? Porque ela nos protege. Porém, ela precisa ser regulada, ela não pode estar desregulada. Se ela estiver desregulada, ela gera sofrimento, ela traz sofrimento para mim. Eu tenho duas opções: ou eu vou alimentar a minha cabeça ansiosa, o meu bichinho ali da ansiedade, do medo, da insegurança, e ele vai crescer, vai ficar forte, né? E como que eu alimento ele? Me esquivando, fugindo de todas as situações que eu tenho medo, ou eu vou optar por alimentar o meu bichinho da resistência, do enfrentamento, do fazer com medo mesmo, e aí esse bichinho vai começar a crescer, né? Então a cabeça da pessoa ansiosa, ela alimenta que tipo de crenças? Eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não tenho recursos para lidar com esse medo, eu não tenho recursos para lidar com esses perigos, alguma coisa de muito ruim vai acontecer, eu vou enlouquecer. E aí esses pensamentos acabam fazendo com que você se afaste cada vez mais daquilo que você gostaria de fazer, mas que por medo você acaba abandonando, você acaba deixando, tá? Então, o que a gente precisa é parar de alimentar esse medo e começar a trabalhar, a agir, a fazer, mesmo que eu tenha medo, tá? Mas, Niara, como que eu faço isso, né? O que acontece? Como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu preciso entender o meu funcionamento. Como que eu entendo o meu funcionamento? É possível eu fazer isso sozinha? Mas é fácil? Não é. Por isso que a gente acaba sempre indicando, faça o acompanhamento com psicólogo, faça acompanhamento com psiquiatra, porque você vai conhecer seu funcionamento, né? Quem faz esse papel de ajudar o paciente a entender isso é muito mais o psicólogo. O psiquiatra vai entrar com a medicação para diminuir os seus desconfortos dos seus sintomas, né? Ó, a Thaís tá me falando aqui agora. Hoje eu acordei com medo, trêmula, diarreia, ânsia de vômito. Então, assim, se isso for decorrente da ansiedade, a medicação vai ajudar a controlar os sintomas físicos, né? Então você vai ficar mais disposta, você vai ficar com menos sintomas, com menos desconfortos. Então você vai acabar conseguindo fazer mais coisas, porque você vai estar sem essa indisposição, sem esse cansaço, sem essa falta de concentração. A medicação, ela ajuda muito nisso. Agora, quem faz você entender o seu funcionamento e fazer estratégias e bolar estratégias, planos para você enfrentar o seu medo é o psicólogo, tá? É normal ter diarreia todos os dias? Não, Lia, não é normal. Precisa investigar, tá? E isso provavelmente não é ansiedade, a não ser que você esteja diante de um estímulo ansioso todos os dias, tá? Mas isso é bastante incomum. Então, como que a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? O que eu preciso fazer? Como que eu bolo com o meu paciente um plano para que ele possa fazer o enfrentamento e trabalhar mais o músculo da resistência, do enfrentamento dos desafios? Eu vou bolar com ele um passo a passo de como enfrentar uma situação ansiosa. Então, como que é esse passo a passo? Eu vou colocar uma lista de medos, né? Então, meu primeiro medo meu primeiro desafio é colocar roupa e ir até o ponto de ônibus, ou de pegar o meu carro e chegar na porta do shopping. Então eu vou bolar com o meu paciente um planejamento de que durante uma semana ele vai fazer isso. Uma semana ele vai colocar a roupa e vai pegar o carro e vai estacionar no estacionamento do shopping, tá? Ele só vai até o estacionamento do shopping. Ele não vai entrar, ele não vai fazer nada, mas ele vai fazer todos os dias, ele vai fazer isso
por determinado período de tempo, vai ficar naquele ambiente, naquele lugar. Então, o que costuma acontecer? Ele vai sentir tudo aquilo, todo aquele desconforto, o coração vai acelerar, ele vai ficar com sudorese, ele vai ficar desconfortável e ele vai tolerar esse desconforto até que isso diminua, tá? Então ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Se for 1, 2, 3, se forem 10 vezes, ele vai fazer isso 10 vezes. Até que pegar o carro e estacionar o carro no estacionamento do shopping não cause mais nenhum desconforto nele. Ou cause um desconforto assim completamente tolerável, que ele fale assim, não, tá tudo bem sentir isso daqui, eu não tô sofrendo com isso, tá? Então ele vai fazer esse passo a passo. Depois que ele fizer isso, ele pode, sei lá, sair do carro e ficar na porta de entrada do shopping, tá? Então ele vai sair do carro e vai parar na escadaria ali do shopping. Então ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Depois que ele fizer isso, ele vai começar a subir a escada e ir pro térreo do shopping. Então ele vai fazer todo esse processo até que o desconforto diminua. Depois disso, ele vai entrar no shopping, vai entrar numa loja. E aí ele vai no passo a passo, gradativamente. Então você vai fazer o enfrentamento diante de passos e com a situação mais controlada possível, né? Então por isso que é uma questão assim de enfrentamento sistemático. A gente está esquematizando para que tudo aconteça de forma mais controlada possível. Ah, Niara, mas eu tenho medo de que alguém venha falar comigo. Eu tenho controle de alguém vir falar comigo? Eu não tenho esse controle. Então eu preciso preparar o meu paciente para que ele esteja munido de alguma estratégia para ele poder fazer o enfrentamento se alguma coisa acontecer com ele, tá? Normalmente, a gente faz também a proposta para o paciente da gente acompanhar, da gente ir com o paciente fazer esse enfrentamento, tá? Eu vou com ele ao shopping, ou ele leva o celular e a gente fica com o vídeo, né? E aí eu vou fazendo com ele esse enfrentamento, eu vou ajudando ele a se reestruturar, porque daí entra uma outra coisa, não é só um desafio comportamental de eu ir até o shopping, mas é também um desafio de crenças, um desafio de pensamentos. Eu preciso fazer com que o meu paciente comece a pensar de uma forma diferente enquanto ele faz isso. Ele precisa, enquanto ele está fazendo essa exposição, perceber que todos os medos que ele tinha não se concretizaram. Então ele precisa também estar atento a isso. Então o que está acontecendo, quais evidências ele tem que perceber, o que de pior está acontecendo dele estar fazendo aquilo, do que de pior está acontecendo dele sentir o desconforto, é só um desconforto. Então ele precisa, ao mesmo tempo que ele está lá fazendo uma coisa que ele tem medo, ele também precisa ao mesmo tempo estar desafiando esses pensamentos, estar reestruturando esses pensamentos de catástrofe que ele tem, tá? Então, é um processo. Vou falar pra você, você pode fazer sozinho? Até pode, mas não vai ser fácil, tá? Porque são variáveis que a gente precisa bolar e se você é ansioso, se você tá num nível de ansiedade nesse tipo que não tá conseguindo fazer nada sozinho, dificilmente você vai conseguir colocar aí esse passo a passo e ir fazendo e se reestruturando e bolando tudo isso sozinho, tá? Então, por isso do acompanhamento com o psicólogo ser tão importante, vai ajudar muito, vai facilitar muito a sua vida, ok? Então, esse é um passo a passo do enfrentamento. Essa técnica que eu tô relatando pra vocês de uma forma extremamente superficial, né? Porque a gente tem vários pormenores aí. Essa técnica se chama dessensibilização sistemática, tá? Então eu tô falando pra vocês assim de uma forma bem generalista, bem geralzona, pra vocês terem uma ideia dessa estratégia, tá? Aí, ontem uma seguidora veio falar comigo assim: Niara, tenho síndrome do pânico, é a mesma coisa? Eu também preciso fazer esse enfrentamento? Sim. Então, falando um pouquinho das comorbidades. Normalmente,
quem tem um transtorno de ansiedade carrega na bagagem alguma comorbidade ou várias comorbidades, né? Ou vários transtornos. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, normalmente ela também tem uma síndrome do pânico. Normalmente ela também tem uma fobia social. Normalmente ela também tem traços de toque. Normalmente ela tem alguma fobia específica. Então, acaba que o sofrimento ele é multiplicado, né? Então a gente às vezes não consegue fechar critério de diagnóstico para várias patologias, mas a gente tem traços de várias patologias, de vários transtornos de ansiedade. E às vezes acontece realmente da pessoa já chegar num nível, né, de ansiedade tão aumentado que ela acaba generalizando e trazendo realmente os critérios para diagnóstico de outros transtornos ansiosos também, tá? Então, assim, gente, é muito importante que vocês entendam que o tratamento psicológico e o psiquiátrico é realmente muito importante e vai mudar muito a vida de vocês. Eu acho que eu consigo hoje perceber um pouco do impacto do que eu faço aqui com vocês, porque vira e mexe vocês vêm relatando pra mim: Nhara, eu comecei a fazer tratamento por sua causa, de tanto você falar, eu comecei a fazer, eu já tô conseguindo isso. Ou então vocês falam: Nhara, de tanto ver seus posts, assistir suas aulas, eu já consigo fazer tal coisa. Então eu fico muito feliz por isso. Eu fico muito feliz quando vocês conseguem, através do conteúdo que eu passo aqui, conseguir fazer pequenos avanços. E aí eu queria trazer a reflexão para vocês também do quanto que vocês conseguiriam melhorar associando toda essa busca de conhecimentos que vocês estão fazendo aqui no meu perfil com um tratamento com um psicólogo. E aí acontece também de muitos de vocês falarem: Nhara, mas eu tô fazendo tratamento, mas não é igual o que você fala. Nhara, eu tô fazendo tratamento, mas eu não vejo resultado. Nhara, eu tô fazendo... Esses dias uma pessoa falou pra mim: Nhara, eu tomei medicamento por 6 anos e eu não consigo ficar sem, não consigo deixar de ter crise. E aí o acompanhamento psicológico, cadê, né? Um tempo atrás eu fiz uma live com um psiquiatra que ele mesmo falou, tratamento para ansiedade é muito mais terapia do que medicamento. O medicamento ele entra como auxiliar, mas o tratamento psicológico é o que realmente vai dar todo o suporte para o paciente conseguir viver com qualidade de vida. Porque ficar com o ansiolítico, ficar com a medicação pro resto da vida vai ser muito mais difícil, sabe? E as crises, elas não param só porque você está tomando o remédio. E elas também não param só porque você está fazendo terapia. Mas elas ficam muito mais controladas, você consegue responder a essas crises com muito mais facilidade. Então, assim, a vida realmente muda, a qualidade de vida muda quando você faz terapia, tá? Então eu queria também deixar essa reflexão para que, se possível, faça terapia, tá? Isso vai ajudar muito. Bom, deixa eu ver aqui o que vocês estavam falando comigo, que eu acabei não lendo, porque senão eu ia perder a linha de raciocínio. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Eu acordo todos os dias com o coração acelerado. Graziela, faça, antes de levantar, o treino de relaxamento ou de respiração diafragmática, tá? Porque normalmente, assim, isso não representa um perigo pra você, mas tá acontecendo alguma coisa nessa hora de você acordar, você tá pensando alguma coisa na hora de acordar que tá te ativando esse sintoma, tá? O meu problema, quando estou bem, eu paro o remédio. Aí, quando lembro da pandemia e começo a ter sintomas, eu volto à medicação. Thaís, não dá pra parar medicamento dessa forma, tá? Medicamento tem que ser tirado de forma programada, tá? Então, siga o que o seu médico falou. Hoje eu acordei com uma crise horrível, estou grávida e parei com a medicação. Estou com 7 meses, dormir pela manhã me dá muito medo. Daniela... O que seria ideal no seu caso é o tratamento psicológico para você conseguir fazer o controle dessas crises, tá? E ver com o psiquiatra se tem alguma medicação que você possa utilizar mesmo na gestação. Às vezes pode conseguir alguma medicação. Mas os treinos de relaxamento, de respiração, técnicas de reestruturação cognitiva, tudo isso vai te ajudar também, tá?
tenho pânico de sair sozinha. Então, Elizabeth, aí, nesse caso, cabe a dessensibilização sistemática. Você fazer um planejamento para você sair com alguém, mas nesse sair com alguém, você bolar momentos que você vai ficar sozinha, sabe? Não de forma de supetão, né? Você programar esse momento. Então, eu vou para tal lugar com o meu marido, mas aí lá naquele lugar, por 1 minuto, ele vai ao banheiro e eu vou ficar sozinha. Então você pode começar a fazer essa dessensibilização de uma forma planejada. Você combina com ele, ó, então você faz isso e eu fico sozinha. E depois você vai aumentando o período, né, que você vai ficando sozinha, para você ver que não teria perigo. Então você pode começar fazendo isso, tipo, eu vou na porta de casa sozinha, depois eu vou até a esquina sozinha, depois eu vou dar a volta no quarteirão sozinha, depois eu vou ao mercado sozinha. Então você vai fazendo isso de forma sistemática e programada, tá? Sou hipervigilante de qualquer marquinha que há no meu corpo. Quais são as evidências, Gilda, que você tem de que você precisa ter esse medo? Você já teve alguma doença na pele? Você tem algum histórico? Diante desse histórico, esse medo é um medo real, é um medo presente. Você pode bolar uma estratégia de uma vez ao dia, tal hora vai ser a hora que eu vou verificar isso, para não fazer essa checagem o tempo inteiro, para não ficar o tempo inteiro buscando esse tipo de evidências, tá? Toda vez que vou sair, tenho sintomas. Graziela, então é uma questão de você também fazer essa dessensibilização, de você entender o que se passa, o que acontece na sua cabeça, o que passa na sua cabeça quando você se vê nessa situação de sair. Então, eu penso que eu posso sofrer um acidente, eu penso que eu vou passar mal e não vai ter ninguém para me socorrer. O que se passa na sua cabeça nessa hora, para você começar a questionar esses pensamentos, tá? Como que eu questiono o pensamento? Que evidências eu tenho? Que provas eu tenho de que eu vou passar mal? De que provas eu tenho de que se eu passar mal e não tiver ninguém conhecido, ninguém vai me ajudar? Ninguém, tipo, pessoas que passam mal na rua ficam lá largadas, ou sempre tem alguém que vai ajudar. Andar sempre com a carteira do seu plano de saúde, ou sempre andar com o seu documento para que as pessoas te identifiquem. Enfim, existem estratégias aí para você questionar, tanto para fazer quanto para pensar de forma diferente, tá? Toda vez que saio e à noite já acho que eu estou infectada. Thaís, a gente vive realmente hoje numa situação que a ameaça, principalmente a ameaça do corona, ela está muito presente, ela está muito viva e ela é uma ameaça real, verdadeira, sim, né? Não tem como a gente menosprezar o que está acontecendo. Quando esse pensamento vier, porque, de novo, o pensamento, o medo, ele vai aparecer, é automático, tá? O que você precisa fazer? Quando esse medo vier, você vai entender que você está pensando isso e você vai questionar esse pensamento. Ok. O que prova que eu estou infectada, que eu fui infectada, então, nesse momento que eu saí de casa? Não sei, eu fui no supermercado e o supermercado pode ter alguém que está infectado, tá? Mas eu coloquei a mão na boca? Eu coloquei a mão dentro do nariz? Eu coloquei a mão dentro do olho? Não. Então, como que eu sou contaminada? Como que uma pessoa é contaminada, né, pelo corona? Colocando a mão na boca, no nariz ou nos olhos. Se eu não fiz isso, qual a probabilidade de eu estar doente, de eu ter sido infectada agora? É mínima. Então, ok. Eu vou esperar os 14 dias pós exposição para ver se eu tenho algum sintoma. Se eu não tiver nenhum sintoma, quer dizer que realmente eu não fiz nada, né? Então, o que você precisa entender é, se você tomou as medidas de segurança necessárias, que é não colocar as mãos na boca, nariz e olhos e fazer o uso de máscara e fazer o uso de álcool gel ou lavar as mãos constantemente, a probabilidade de você ser contaminada é mínima e não máxima, né? Então você pode se questionar diante disso, tá?
Não tome esse pensamento, desse medo de ter sido infectada, como uma verdade absoluta e fique sofrendo com ele, sem ter evidência, sem ter prova de que ele é real, tá? Tenho crises horríveis, às vezes a sensação é que estou infartando. Lia, tem que fazer a regulação dessas crises, né, dessa ansiedade. Tem vídeo no meu IGTV ajudando a fazer reestruturação cognitiva e também as técnicas de relaxamento, de respiração, a técnica PARE, a técnica dos 3 passos, que é uma técnica do Mindfulness, vão te ajudar, tá bom? Às vezes entro numa loja e deixo de comprar uma coisa que gosto por medo. Medo de quê? O que acontece, Elaine? Essa pandemia está piorando os nossos nervos. Sim, Regilda, está piorando sim. O número de pessoas que desencadearam um transtorno de ansiedade, que pioraram de um transtorno de ansiedade, aumentou muito nesse período. Está me ajudando muito. Que bom, Elizabeth. Maravilhosa, obrigada, gente. Ansiedade e depressão, Elizabeth, vamos lá. Essa está sendo uma dúvida muito recorrente aqui também. O que acontece, gente? Eu vou explicar um pouquinho mais aprofundada. Deixa eu só ver as horas. Se eu vou... Tá, temos tempo. O que acontece? Ansiedade e depressão, elas normalmente caminham juntas. Por que elas caminham juntas? Eu não falo pra vocês que a pessoa ansiosa, ela começa a pensar: eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não tô vivendo a minha vida, eu vou enlouquecer, eu sou uma fraca, eu não consigo, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não dou conta. A pessoa ansiosa, ela começa a se ver, a ter uma autoimagem, um autoconceito muito negativo. E a depressão, ela é o quê? Como que eu resumo a depressão? A depressão são constatações negativas sobre mim, sobre o outro ou sobre o mundo. Então, se eu começo a ter uma visão negativa sobre mim, a ver o mundo como uma ameaça constante, o mundo não é um lugar seguro para a gente viver, as pessoas não são confiáveis, eu começo a ter esse conceito de que as coisas são muito ruins, são muito negativas, começo a ter um pessimismo muito grande. Então é como se eu colocasse um óculos, uma viseira negativa na minha frente. E aí, tendo essa visão negativa sobre as coisas, o que acontece? Eu deprimo, tá? Então a ansiedade, ela pode desencadear essa depressão por tantos estímulos negativos que a pessoa ansiosa enxerga e por tanta visão negativa que ela tem sobre ela mesma, tá? Então esse é um grande prejuízo, principalmente a médio e longo prazo, para a pessoa ansiosa. Quando eu paro de fazer os enfrentamentos, quando eu paro de enfrentar os meus medos, o que acontece? Eu entro nesse processo de constatação. Entrei nesse processo de constatação, a probabilidade de eu desencadear uma depressão, se eu tiver uma vulnerabilidade para isso, uma vulnerabilidade genética, né, biológica aí, vai ser muito grande, tá? Então, o tratamento para ansiedade, ele traz também esse benefício. É isso que acontece, é assim que desencadeia a depressão para pessoas ansiosas, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Onde acha essa respiração e o treino? Thaís, eles estão aqui no meu IGTV, tá? Não sei qual medo tenho. Sinto falta de ar, falta de concentração, como sem controle às vezes. Faço uso de medicamentos, mas tomo quando estou muito ansiosa. Tenho medo de viciar nos remédios. Cíntia, medo de se viciar em medicação, você tem que tirar esse medo com o psiquiatra, fazendo, sabe o quê? Médico. Eu tenho medo de que essa medicação vicie. Eu posso viciar nisso aqui? Esse medicamento é um medicamento que vicia? Porque não são todos os medicamentos que viciam, gente. Tá? Tem uma categoria de medicamentos que realmente aumentam essa probabilidade, mas é uma categoria. Se você não faz uso dessa categoria, se você não faz uso desse tipo de medicamento, você não precisa ter esse medo. E se você está fazendo o uso de medicamento com supervisão do psiquiatra, você tem um médico que está responsável.
né? A gente não tem o medo de se viciar num remédio para dor de cabeça, num remédio de dor de estômago, e tem medo de viciar num medicamento para ansiedade, que é uma coisa que traz um prejuízo gigantesco pra gente, e a gente tem que conviver com os sintomas, tá? Então, todos os sintomas que você falou aqui, falta de ar, concentração, comer de forma mais compulsiva, transtornada, isso daqui tudo são sintomas ansiosos. O que você precisa é voltar no seu médico, tirar essa dúvida, questionar ele sobre isso, como que faz, quanto tempo usa, como que você precisa tirar, e fazer seu tratamento psicológico também, tá bom? Minha pressão sobe muito e minha cabeça fica borbulhando por dentro quando estou ansiosa, e quando estou menstruada fico ansiosa. Renata, assim, é exatamente isso. Isso é sintoma de ansiedade. E na época da TPM, eu até pedi pro Dr. Manuel me dar alguma dica com relação a isso. E o que ele falou foi, com as pacientes dele, ele costuma aumentar a dosagem da medicação no período pré-menstrual, mas isso você precisa fazer de forma planejada com o seu médico, tá? Para você conseguir ter essa diminuição desse sintoma, ou esse controle maior do sintoma. Eu tenho medo de dormir, pois ultimamente, pego no sono e fico querendo acordar e não consigo. Parece que algo não deixa. Luto comigo mesmo. Interessante que sei o que está se passando ao meu redor. Vanessa, não entendi muito bem. Você pega no sono e fica querendo acordar, mas não consegue? Como assim? Não entendi muito bem. Se você puder me explicar melhor? Acho que estou em crise de ansiedade, pois todos os dias sinto falta de ar e cansaço, dores na clavícula, tórax, e aí chega no final do dia estou exausta. Ontem estava assim e hoje também. Isabela, treino de relaxamento, treino de respiração, identificar pensamento, reestruturar pensamento é o que vai te ajudar nisso, tá? Tenho sempre um bolo na garganta que me impede de comer, acho que é isso. Já perdi 10 quilos. Neide, tratamento, medicamento e psicólogo urgente, tá? Sinto uma sensibilidade no ouvido, azoada, e às vezes sinto um zumbido, às vezes fico ansiosa com esses sintomas, palpita meu coração, ansiedade. Eu tenho uma paciente que ela tem esse sintoma, e aí o que a gente percebeu? O zumbido no ouvido é um sinalizador, então é ele que avisa ela que ela está ansiosa. Então a gente fez uma ressignificação desse sintoma. Ao invés de eu ter medo dele, ele virou meu amigo, porque quando ele aparece é porque eu preciso me alertar do que está acontecendo comigo, de que alguma coisa está errada. E aí, ao perceber o zumbido no ouvido, ela já vai investigar os pensamentos dela, e aí ela já consegue solucionar esse problema se reestruturando ou fazendo alguma coisa, né? Ou reagindo àquilo que está gerando ansiedade, e o zumbido some na hora. Foi muito show essa estratégia que a gente conseguiu, e assim, com essa paciente foi de uma semana para outra, praticamente, que ela melhorou, foi muito bom. E agora descobriu o lúpus, o que fazer, se o estresse pode contribuir. Aí, Isabela, que é mais importante ainda você fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, tá? Para você já fazer o controle dessa doença. Eu tenho muita dificuldade em tomar um ansiolítico, como estou no início do tratamento, então tenho que tomar todos os dias. Aí, quando estou melhor das crises de pânico, fico sem tomar e pior. Não, Ana, não pare de tomar enquanto você não tiver uma indicação médica de que você precisa parar de tomar, tá? Não faça isso. Tome a medicação do jeito certo, do jeito que foi prescrito. Eu tenho ansiedade, quando tenho crise fico com medo de infartar e morrer. O que faço? Controlar esses pensamentos, buscar evidências de o que indica que você vai morrer, quais são as provas de que você está com a sua saúde tão frágil assim que isso possa acontecer, fazer reestruturação de pensamento, fazer treino de relaxamento e respiração vão te ajudar. O IGTV, Isabela, você vai na capa do meu perfil, tem o iconezinho do meio ali, IGTV, tá? São os vídeos mesmo, ou você rola no meu feed que você também vai ver.
Ansiedade é uma doença? Transtorno de ansiedade é uma doença. Ansiedade é uma emoção, tá? Como superar o medo de ficar em casa sozinha? Essa técnica que eu falei mais cedo aqui na live sobre a dessensibilização sistemática é uma das formas de você conseguir lidar com esse medo, fazendo o enfrentamento. Então, qual é o seu medo? Escreva ali quais são os seus medos. Eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de passar mal e tô sozinha, eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo de tudo que vier na sua cabeça para justificar esse medo. E depois você vai questionar esses pensamentos. Qual é o realismo dele? O quanto que esses medos são reais, tá? É uma forma de você fazer. Tenho muito medo de quem morre. Como acabar com esse medo? Como assim, de quem morre? De fantasma? De espírito? Para explicar melhor, esses dias minha sogra estava me chamando e eu não conseguia acordar. Eu ouvi ela chamando, mas não acordava de jeito nenhum. Aí, quando consigo acordar, eu fico ruim, com o corpo pesado. Vanessa, eu acho que isso daqui precisa de uma avaliação melhor. O melhor é que você vá no psiquiatra, relate isso. Se você estiver tomando medicação, isso pode acontecer por causa de alguma medicação, né? Tem medicamentos que fazem realmente com que o sono seja um pouco diferente. Não dá pra eu te ajudar assim de forma tão superficial, tá? Precisaria de uma investigação melhor. Medo de tudo, tenho medo de passar mal estando sozinha. Gente, vocês entendem que o medo de vocês já têm esse medo identificado. O que vocês precisam é começar a questionar isso. Qual a probabilidade de eu passar mal sozinha? Qual a probabilidade de estar sozinha e alguma coisa de ruim acontecer? Enfim, a gente precisa questionar, a gente precisa combater esses pensamentos buscando provas reais de que esse pensamento não é verdadeiro ou que a probabilidade é muito baixa disso acontecer, tá? Então é questionando. Vou começar a tomar o Zoloft, que é a sertralina. Deus vai me ajudar, muito obrigada. Renata, vai te ajudar sim. O Zoloft é uma ótima medicação, tem pouquíssimos efeitos colaterais, vai te ajudar e vai. E siga a prescrição do médico, tá? Não vai inventar de ficar tomando só quando quer e nada disso, tá bom? Ansiedade dá vontade de chorar? Pode dar. Não tem muita... Na verdade, a depressão dá mais, mas a ansiedade pode dar, porque acaba que é um desconforto muito grande, né? Toda vez que alguém morre, eu fico com medo e não consigo dormir, fico como se a pessoa... Cadê a realidade, Elizabeth? Cadê a probabilidade disso acontecer, tá? O ruim mesmo é ouvir as pessoas falando que estamos com frescura, que é falta do que fazer, dizem que estamos assim por falta de Deus. Lia, tapa os ouvidos para isso e segue sua vida, porque a gente não tem controle disso, isso daí é ignorância, isso são pessoas que não sabem o que falam. Assim, vocês vivem me pedindo, o que eu faço quando eu vejo que uma pessoa está em crise. Eu prefiro falar do que não fazer. Não faça isso, sabe? Porque isso é a pior coisa. Mas se você passa por isso, se você tem familiares, se você tem pessoas próximas que reagem dessa forma diante da sua crise, assim, ou você começa a mandar conteúdo para essa pessoa, para ela entender, para ela saber o que é isso, ou você simplesmente ignora, tá? Bom, gente, tem algumas dúvidas aqui que vocês deixaram na caixinha, então eu vou colocar aqui pra gente falar sobre isso, tá? Trauma tem cura? Faço terapia, melhorei muito a ansiedade, mas os meus traumas me tiram a paz. O trauma é um trauma, foi uma situação impactante na sua vida, né? Então, o que a gente pode fazer com o tratamento psicológico é reestruturar esse momento da sua vida, ressignificar, mas faz parte da sua história. Então, a gente precisa fazer uma aceitação desse momento e buscar um outro significado para ele, tá? Seria, assim, a minha conduta com um paciente que viesse com essa demanda, tá? A síndrome do pânico é usada as mesmas estratégias da ansiedade para se curar? Sim, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade.
Então essas técnicas, a grande parte do conteúdo que eu trabalho aqui no meu perfil é aplicado também para a síndrome do pânico. Aqui no perfil eu falo muito de transtorno de ansiedade generalizada, tá? Porque é o que eu gosto mais de falar. Mas as técnicas e tudo mais é também utilizado para os outros transtornos ansiosos também, tá bom? Como enfrentar o lúpus tendo ansiedade e estresse? Acho que você tá aqui, né? Você que me fez essa pergunta. É com tratamento psiquiátrico e psicológico para fazer o controle da sua ansiedade e do seu estresse e com isso não interferir no lúpus, tá? O lúpus ele pode ser muito bem controlado fazendo esse tratamento, tá? Às vezes sinto uma sensação de pensamento negativo e começo a suar, tá? Pensamento não é sensação, tá, gente? Sensação é reação fisiológica. E pensamento negativo tá aqui no pensamento, tá na cabeça. E aí, o que acontece? Se eu penso alguma coisa ruim, eu sinto e eu reajo, né? Então, lembrando do modelo cognitivo. Uma situação acontece, eu interpreto essa situação de uma forma, eu sinto, né? Tenho uma emoção desencadeada por esse pensamento e, decorrente desse pensamento, desse sentimento, eu reajo a algo. Então, o começar a suar é uma reação fisiológica decorrente do seu pensamento negativo. Então, você entender o que você está pensando e aí começar a questionar esses pensamentos, não aceitar esses pensamentos como uma verdade absoluta, vai fazer com que você controle a reação final, a reação fisiológica, tá? E por último, quando enfrento o meu medo de ficar melhor a situação, ou seja, vou melhorar mais rápido. Conforme você vai enfrentando os seus medos, você vai trabalhando o músculo da resistência, do desafio, você vai alimentando o seu bichinho, ele vai crescendo, ficando forte, e você vai se vendo como capaz, você vai se ver como uma pessoa forte, uma pessoa competente, uma pessoa que consegue lidar com as dificuldades. Então você vai se fortalecendo e aí a sua ansiedade tende a diminuir por isso, tá? Vai melhorar mais rápido, sim. Elizabeth, tipo fantasma, como se o morto estivesse no quarto. Elizabeth, você precisa pensar em quantas vezes alguém morreu e veio até o seu quarto. Quantas vezes algum fantasma apareceu pra você? Quantas vezes um fantasma apareceu pra qualquer outra pessoa, tá? Então, questione esses pensamentos. Se você chegar a ver isso, é indicado que você vá ao psiquiatra para identificar esse sintoma, tá? Para poder investigar o que é esse sintoma, ok? Bom, gente, acho que é isso. Tenham mais alguma dúvida? Eu vou deixar a live salva assim, tá, Isabela? Pode ficar tranquila, vocês podem revê-la quantas vezes quiser. Eu vou tentar começar a fazer uma live por semana, pelo menos, pra gente poder bater esse papo, que eu gosto bastante. Fazia tempo que eu não fazia live aqui. Então, aproveitem, tá? E muito obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. E qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.